Olá, seja muito bem-vindo ao canal, ao mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre como usar o CRM para ganhar mais pacientes. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, algo que eu aplico muito na prática nas clínicas parceiras que a gente atende aqui. Então, se fizer sentido para você esse vídeo, curte aí. Se fizer sentido, os vídeos que a gente tem gravado, entra lá no canal, curte lá, segue o canal e deixa lá seu like, perfeito? A apresentação que eu faço aqui, né, que eu uso como visual, né, para que vocês vejam aqui um pouquinho do que a gente fala. Ela vai estar disponível na descrição e também alguns materiais que eu vou citar aqui. Então, eu vou disponibilizar aqui, basta acessar a descrição aqui para você poder baixar. Algo que eu vejo muito na prática é que quando a gente pergunta para algumas clínicas se tem o CRM implementado, e aí eu vou explicar para vocês o que que é CRM, né? Elas respondem que tem o WhatsApp, e são ferramentas diferentes e elas têm finalidade diferente. Na verdade, o WhatsApp ele é meio, ele é uma ferramenta de comunicação. E o CRM, não o CRM, né, do Conselho Regional de Medicina, ele é um sistema de relacionamento com os seus clientes. E aqui, inclusive, há uma confusão que acha que o CRM só dá para ser utilizado para quando a gente está falando com novos contatos, pessoas que estão iniciando ali um novo cliente, um novo paciente, enfim, vindo da internet, site, não importa. A ideia do CRM não é para usar em novos contatos. A gente, inclusive, tem uma estrutura aqui, né, uma metodologia que a gente utiliza também para novos contatos. A gente tem uma estrutura de priorização de atendimento, mas a gente utiliza o CRM também para se relacionar com o cliente, para que a gente consiga se comunicar da forma mais humanizada possível. E isso também é cuidado, isso é saúde. Quando uma conversa não se perde, quando eu tenho um olhar para o meu cliente, para o meu paciente ali, para eu saber em cada fase que ele está, na jornada dele, no status clínico dele aqui na minha clínica, no meu consultório, isso também é cuidado. Então, a gente está falando sempre, a gente fala com esse viés mais comercial, né? Com essa questão mais de lucratividade, mas isso é cuidar do seu paciente, é olhar para onde ele está, é se comunicar com ele da forma mais humanizada possível, da forma mais personalizada, e isso é cuidado, ok? Então, a maioria das clínicas ela não perde paciente por falta de contatos de lead, mas por falta de estrutura mesmo para acompanhar essa oportunidade. E quando uma oportunidade se perde, isso é uma falta de cuidado. Deixa de ser o que a grande finalidade da saúde, que é dar esse acesso ao cuidado, tá? O WhatsApp, a finalidade é conversa, o CRM, a finalidade dele é conversão. Seja conversão em paciente, seja em conversão em cuidado, seja em conversão de diversas formas, tá? Então, o CRM ele é o elo entre marketing, equipe de atendimento e o resultado real, para a gente, inclusive, acompanhar o que está acontecendo na prática. Então, o CRM ele vai acompanhar, organizar, priorizar e acompanhar cada contato até virar paciente, inclusive após virar paciente, tá? Aqui está paciente ativo, né? Aí eu poderia até colocar aqui até virar paciente fidelizado, para que a gente consiga de fato acompanhar o dia a dia desse nosso paciente. Isso é cuidar, isso é saúde, tá? Porque isso importa, tá? 70% das clínicas ainda gerenciam leads só no WhatsApp. 60% dos pacientes nunca recebem follow-up. Aqui, follow-up é acompanhamento. Pessoas que se perdem no caminho, que deixam de ser cuidadas, deixam de ser respondidas, tá? Um paciente perdido pode custar de 3.000 a 10.000. A gente está falando aqui, a gente está falando de um paciente, né? E a gente está falando de LTV, né? Quanto tempo ele fica com você, quanto tempo ele pode fazer investimentos na saúde dele. E aí a gente pode falar isso até muito mais que isso em clínicas que aplicam protocolos, tratamentos, enfim. E o pior, a maioria de donos de clínicas, médicos, acha que o problema está no tráfego. E quando o gargalo realmente, né, o problema ali é o processo comercial. De verdade, a falta dele, né? Com o CRM certo, o CRM ele faz parte, tá? O CRM ele é uma ferramenta. Essa ferramenta, o que que a gente vai utilizar ela? Ela é um meio também, assim como o WhatsApp, para que a gente consiga de fato atingir os resultados. Então, o CRM ele é uma pontinha da estrutura comercial que é aplicada por trás. Então, a gente vai definir diversas coisas antes de chegar no CRM. No CRM, a gente vai pegar toda a estrutura desenvolvida, e aí, inclusive, playbook de vendas, e pegar tudo isso e colocar dentro da ferramenta, tá? Então, a gente está falando aqui de ferramental, mas a ferramenta é necessário que a gente utilize ela através de processos. Ela vai espelhar, ela vai traduzir na prática o que você já definiu como processo aí na sua clínica, tá?
Então, um CRM certo e método aplicado, nenhum lead esquecido, atendimento priorizado, acompanhamento clínico completo, decisões baseadas em dados. E aqui a gente pode ir muito além, humanização, acesso ao cuidado. A gente está falando aqui realmente de fidelização de pacientes, pessoas que de fato são cuidadas por você. Caos do WhatsApp, né? Eles chegam de todos os lados, anúncios, site, Instagram, indicações. A secretária responde como pode, as conversas se perdem, ninguém sabe quem foi atendido, quem agendou, quem sumiu. Isso aqui é o clássico de falta de cuidado na sua clínica. A gente não está só falando de comercial, então a gente está falando dessas duas frentes, tá? A gente fala muito sobre, a gente tem, na verdade, dois princípios básicos aí que seriam a eficiência e a humanização. Então, quando a gente tem esse caos no atendimento, no comercial, nesse cuidar inicial, que é o primeiro ponto de contato de novos contatos com a sua clínica, né? Novos leads, a gente perde muito nessas duas frentes. E quando a gente tem isso organizado, a gente consegue de fato ser eficiente e ser humano. Resultado: leads esquecidos, acompanhamentos follow-ups aqui, né? Inexistentes e marketing sem retorno, ok? O que eu trago de solução, que a gente falou aqui, né? Estruturar o WhatsApp dentro do CRM. Hoje já existem diversos CRMs, são os CRMs conversacionais. Então ele vai trazer, por exemplo, ele consegue fazer uma integração com o Instagram, que é o Direct, ele consegue fazer, ter lá no seu botão, no botão do seu site, pode ser um link para o WhatsApp, pode ser inclusive um chat dentro do seu site e jogar dentro do CRM. Então hoje o CRM, a maioria, o que a gente indica é que você trabalha com CRM conversacional, tá? Então o CRM ele é o centro de controle da jornada do paciente. A jornada do paciente, você vai ver aqui, ó, como eu já tinha falado na metodologia que a gente utiliza aqui na Hello Growth, duas camadas principais: priorização de atendimento. Aqui são novos contatos e contatos da base inativos, quando a gente pode fazer uma ação interna, algum tipo de promoção ali, ou até mesmo essa pessoa por si só ela volta a fazer algum tipo de tratamento e a demanda é dela para a gente, tá? Priorização de atendimento. E a gente tem aqui o status clínico, então a gente vai trabalhar cada etapa do paciente na clínica. Ele está, primeira consulta, após a primeira consulta foi apresentado, por exemplo, um protocolo para ele, ele ficou de pensar, de dar resposta. Antes de iniciar o tratamento, ele vai ter que estar em exame, ele está na fase de exame, quais são as mensagens que eu tenho que enviar, qual o acompanhamento que tem que ser feito. Após o exame, ele está de fato em tratamento, então qual é o retorno dele, 15 dias, se ele está fazendo, por exemplo, alguma questão de algum tipo de tratamento de injetável. Isso aqui eu estou dando exemplos, tá? Então a gente tem que ter a clareza de onde cada paciente está e qual é, a ação que a gente tem que tomar para que a gente consiga acompanhá-lo em cada etapa, ok? Priorização de atendimento, classificar os leads conforme o nível de prontidão para compra. Então, categoria quente, morno e frio, tá? Quem está quente, interessado, responde rápido. Morno, interessado, mas indeciso. Frio, desinteressado ou antigo. Ação do secretário, atendimento imediato, menos de 5 minutos. Isso aqui a gente chama de slide. Isso aqui é um dos maiores erros aí, dos três erros principais de clínicas, demorar a responder. Existem diversos estudos, eu falo isso no vídeo, que comprova que respondeu a partir de 5 minutos, as taxas de engajamento e conversão caem drasticamente, tá? Morno, a gente pode enviar conteúdo, fazer de fato contatos para avançar essa conversa. Pode ser que esse morno aqui nem sempre seja falta de interesse, tá? Hoje a gente tem essa correria louca. O WhatsApp é uma ferramenta assíncrona, tá? E a gente vai fazer aqui um frio, uma nutrição passiva, um remarketing, enfim. A gente pode colocar no grupo, enviar alguma questão da clínica, em vídeos, dá para colocar isso automatizado em vários CRMs, tá? Objetivo, quente, converter rápido, do morno, aquecer e do frio, economizar tempo aqui. E aí, economizar tempo é engajar ele de algumas formas, enviando algumas mensagens automatizadas, enfim, a gente pode fazer diversas questões aqui, tá? Não trate todos os leads iguais, trate cada um conforme sua prontidão. Isso aqui é o princípio da isonomia, né? Está lá na Constituição. Status clínico, jornada do paciente. Aqui a gente pode, isso aqui é um exemplo que eu trouxe, mas a jornada do paciente na sua clínica, ela é única. É claro que tem algumas clínicas que são bem parecidos ali, tá? Mas geralmente a jornada do seu paciente na sua clínica, ela é única. Então eu trouxe um exemplo aqui e é ideal que você sente e analise
com a sua equipe, ou você depois passando para a equipe, é, quais são os passos que esse paciente ele dá na sua clínica. Como eu falei, esse paciente ele teve ali, ele entrou como um novo contato, né? Ou, enfim, a gente pode criar uma fase no CRM que é um novo contato. Então, eu priorizei o atendimento, eu posso fazer essa priorização de atendimento. Isso aqui é um pouco mais técnico, não vou entrar assim tão claro, mas eu posso fazer essa priorização de atendimento através de etiquetas. Então, consegui de fato ali esse cliente aqui agendar a consulta, passei 2 horários, marcou consulta agendada. Então, o paciente marcou horário, confirmar e lembrar 24 horas antes. A gente faz, inclusive, diversos follow-ups, na verdade, diversas confirmações de agenda aqui. 24 horas, 2 horas, 1 hora, 10 minutos e até na hora, tá? Se for novo, paciente novo, a gente envia a localização, é importante fazer essas ações aqui, tá? Digamos que ele agendou a consulta, foi a consulta, eu posso, inclusive, marcar esse paciente aqui com uma etiqueta em que ele realmente compareceu, então ele pagou pela consulta ali, só que ele está em decisão, por exemplo, de algum protocolo, algum tratamento. Então a gente tem e deve fazer alguns acompanhamentos. E primeiro ponto é deixar agendado qual é o dia de retorno dele e a gente ir fazendo alguns contatos estratégicos, mostrando os diferenciais, talvez algum antes e depois, não com esse viés. Eu tenho inclusive um material, eu posso colocar aqui também na descrição de como fazer antes e depois, enfim, para que ele ajude ele a tomar a decisão. Em exame, em tratamento, pós-exame, nativo. Então, há diversas formas de trabalhar o status clínico na sua clínica e cada um, a gente vai entender qual é o significado de cada um e qual é a ação recomendada. Então, isso é muito personalizado. Eu trouxe aqui, mais uma vez, a nível de apresentar para vocês, né, dar exemplo aqui. Então, o CRM mostra onde está o gargalo, o gestor decide onde atacar primeiro. E a gente pode entender, através do CRM, por exemplo, quais são as etapas em que cada lead, né, cada contato você diminui. Por exemplo, a gente está com uma ótima taxa de conversão aqui de paciente de novo contato para consulta agendada, mas não, o paciente não está chegando, não está comparecendo. Então a gente vai fazer melhorar, inclusive, essas confirmações. Exemplo que eu dei, tem um vídeo aqui que eu falo que a gente conseguiu aumentar em 23% a taxa de comparecimento, né? A taxa de redução de no-show de pacientes que já estão confirmados através de ligação. A gente fazia isso através de WhatsApp, automatizado, mas uma ligação ali gerava conexão e a pessoa também ela assumia o compromisso através de voz, já havia aquela conexão. Então a gente consegue entender onde está o problema. Exemplo, marcou consulta, consulta agendada, paciente compareceu, a taxa de conversão tá boa, a taxa de comparecimento está boa, mas a gente tem ficado muitas pessoas demorando a dar resposta, não dando resposta, a gente não consegue saber se de fato a gente vai fechar ali aquela pessoa, o gargalo está aqui, né? O grande problema pode estar aqui. Então a gente tem que fazer algumas ações aqui para que a gente garanta que a pessoa de fato ela dê um sim ou não. A gente não pode ficar sem resposta aqui. Então, saber taxa de resposta, taxa de conversão, a gente tem que saber em cada fase que a pessoa está. Exemplo, a gente pode saber que é uma pessoa em tratamento, após, a gente pode indicar, é claro, tá? Dentro de, faz sentido para aquela pessoa, mas após o finalizar o tratamento, a gente pode indicar um outro tipo de tratamento. E a gente vê que aquela pessoa não fidelizou. Ou, exemplo também, a gente pode aqui, após o tratamento, a gente fazer uma pesquisa de satisfação, a gente pode fazer uma pesquisa de indicação, pessoas que sejam, geralmente, tá? Essas pessoas, elas têm relacionamento, se relacionam, têm amigas ou amigos que são muito parecidos com elas, e às vezes mesmo problema, mesma necessidade. Então, há diversas formas da gente entender o status clínico e a gente aumentar aqui o acesso ao cuidado, eh, a gente aumentar aqui as taxas de conversões de uma fase para outra, enfim, aumentar, inclusive, muita lucratividade aqui, ok? Então, como que isso funciona na prática, né? O lead chega via WhatsApp, e aqui eu dei o exemplo, mas pode ser outros canais. CRM conversacional, ele vai centralizar esses canais. CRM classifica quem te manda o frio. Na verdade, quem classifica é a secretária, né, a atendente, mas você vai classificar dentro do CRM. Secretária atualiza status clínico caso ele avance. Mesmo que ele não avance, a gente pode fazer alguns tipos de ações, tá? CRM envia lembretes automáticos,
Eu falei ali um pouquinho disso aqui em algumas etapas. Dá para, quando a gente mover de uma etapa para outra, enviar alguns limites automáticos e gestor acompanha tudo em tempo real. É um CRM bem configurado, você consegue ter acesso aos KPIs ali, né? Aos dados mais importantes da clínica. Resultado: nenhum lead esquecido, processos previsíveis e venda com método. Isso é importante porque você querendo crescer sua clínica, trazer novos atendentes, abrir uma nova unidade, é fácil você treinar essa nova secretária, essa nova atendente, porque existe um método, existe uma estrutura, vai ter ali um playbook e ela sabe o que fazer em cada etapa, qual tipo de ação tomar. Isso é tudo desenhadinho ali, né? E também hoje tem uma questão que há uma alta produtividade nesse setor. Então, quanto mais rápido você treinar e tiver isso em mãos ali para uma secretária, melhor. Perfeito? Aqui é o exemplo real de um cliente, tá? Atendimento lento, perda sem CRM 35%. A gente conseguiu com o CRM recuperar 20% do agendamento. Foi mais ou menos aqui, foi o que eu falei, que foi os 23% lá, 23%, tá? E o CRM aplicado com algumas ações e algumas estratégias, não é só o CRM em si, tá? Follow-up fraco, tá? Acompanhamento fraco, 25% de perda, a gente conseguiu aumentar 15% de conversão, porque nós tínhamos ali um mínimo de mensagens enviadas, por exemplo, 3 mensagens quando o cliente está frio, quando o cliente está morto, a gente enviava 5, quando o cliente estava quente, a gente não desistia, só que trabalhou, não desistia, não desiste, né? A gente trabalhou diversas mensagens para comunicar de forma diferente, para não ficar chato o tipo de mensagem, mandar vídeo, mandar áudio, enfim, a gente, para que aquele cliente que uma vez foi quente, a gente consiga converter ele, tá? E pacientes inativos, perda do CRM, a gente conseguiu reativar 10% com algumas ações internas e, claro, através da priorização de atendimento, definir ali a partir de uma análise daquele paciente. Então, no CRM, o que a gente pode fazer, que eu acho que é legal, tudo que é inerente àquele paciente, a gente anotar sobre ele. São informações importantes, criar notas, anotar mesmo qual foi o tipo de tratamento, qual foi o resultado. Ele é muito mais do que um prontuário eletrônico, tá? Aqui ele tem esse viés mais comercial. E aí, com IA, a gente consegue, por exemplo, um paciente inativo, pedir a IA para fazer um resumo, tem diversas redes que já fazem isso, fazer um resumo daquele paciente e a partir daí eu posso fazer uma comunicação e ofertar talvez algo que faça muito sentido para ele, inclusive no momento de compra que ele tiver. Perfeito? Então, gasto estimado, total estimado, R$ 31.500 por mês, sem aumentar a mídia, só com processo estruturado. Isso aqui é puro lucro. São pacientes que já vieram, você já investiu para atrair essas pessoas e você com certeza, sendo discussão, a sua clínica oferece um excelente serviço, a gente pode aumentar o faturamento e aqui lucratividade a partir de já pacientes, tá? Rotina diária, de uso diário, tá? Método Hello Growth. Manhã, revisar todos os novos leads, classificar e responder os quentes. Aqui prioridade, mas responder quente, morno e frio, tá? E tem que seguir também a aproximação de cada um deles, como eu falei. Por exemplo, o morno, eu tenho que enviar 3 mensagens, há 3 mensagens. Quais são essas 3 mensagens? Elas vão ficar automatizadas ou eu vou ter que enviar, né? A secretária vai ter que enviar meio do dia. Atualizar o status, enviar os follow-ups, tá? As atualizações aqui, os acompanhamentos. Fim do dia, revisar o funil e registrar todas as observações em cada paciente. Segunda reunião de indicador e feedback da equipe. Geralmente, a gente alinha que segunda fazendo isso. A gente olha os números da semana anterior, tá? E a gente consegue dar o feedback para a equipe para poder ajustar para essa semana que vai entrar em curso, perfeito? Benefícios diretos, 35% em agendamentos, menos 20% de no-show, 50% de produtividade a mais, porque há diversas ferramentas hoje, e inclusive eu falei de um conteúdo sobre isso, né? A IA, ela é uma potencializadora de resultados. Então, se você tem processo, se você de fato tem uma estrutura comercial, ela vai potencializar isso. Isso vai ser, de fato, ficar claro com a sua produtividade da sua equipe. Agora, se você não tem processos, não tem priorização de atendimento, não tem uma estrutura por trás, a IA, um CRM, ele não vai te ajudar. Porque, na verdade, eles são apenas espelhos, eles são representações, né, do que você já tem de estrutura. Então, ROI dobrado, né, é tudo sobre investimento. Ou seja, cada vez mais, em 2026 isso vai ficar muito claro, com impostos aumentando,
com a concorrência cada vez maior, né? Estima-se que até 2035 tem mais de 1 milhão de médicos, a gente tem mais de 570 mil médicos, cada vez mais médicos dessa nova geração abrindo clínicas e já vindo com essa pegada do digital. Então, cada vez mais vai ficar caro atrair novas pessoas e cada vez mais vai ser necessário trabalhar cada contato de forma profissional para que você tenha um maior retorno sobre o investimento. Então, você não precisa de mais leads, você precisa de um processo que garanta que nenhum se perca, perfeito? Checklist CRM ideal, integração com o WhatsApp, tá? Etapas de priorização configuradas, etapas de status clínico configurada. Faça essa análise, sente, olhe qual é a jornada de compra da sua clínica, alertas automatizados, né? Automatic follow-up, relatórios semanais, equipe treinada e comprometida. E aqui eu incluiria aqui não do CRM em si, mas aqui tem que ser feito um acompanhamento através de relatório e definição do que vai ser feito para a próxima semana. Próximo passo, configura as duas camadas no CRM, camada de priorização. A gente cria uma coluna. Eu vou trazer esse material aqui, tá? Eu tenho esse material, inclusive, para CRM. Eu vou trazer ele aqui na descrição para você configurar as duas camadas. Eu tenho um material só para priorização de atendimento, como faz isso, dando exemplo lá no material. Eu tenho um material só sobre status clínicos, tá? Então, essa semana treina a equipe, registre todos os leads. Basicamente, atendimento comercial de clínica é treinamento e acompanhamento. Não adianta só treinar ou pagar só um curso, tem que acompanhar, tá? Monitore os indicadores e corrija os gargalos. Entenda, a partir do que você definir da sua jornada de compra, onde está o maior gargalo, né? Onde saem mais contatos, onde você fecha menos, onde esse contato se perde, onde você não consegue fazer com que ele avance por toda a sua jornada. Mensagem final, CRM não é só uma ferramenta, é o elo entre o marketing, é, é o elo entre o que o marketing gera e o que o comercial entrega, e você pode tirar muitos números, muito insight daqui como gestor de clínica aí. Então, na Elo Growth, a gente implementa o CRM com método, não com achismo. A gente tem todo o método aqui, tem dois materiais que falam um pouquinho sobre isso. A gente tem o nosso método 3S, que é bem interessante aí, cuidando dos dois lados, geração de demanda e a conversão em faturamento previsível. Porque a gente, entendendo os números do seu funil, da seus status clínicos, né, da jornada de compra do paciente, a gente sabe que vão chegar, né, exemplo, pelo marketing você vai investir X, vai gerar X de leads. 10 leads, exemplo, a gente vai conseguir converter 3 para consulta. Da consulta a gente vai fechar 2 protocolos. Esse protocolo, essa pessoa, ela pode me indicar uma pessoa, outra pessoa, ou ela pode fazer um novo trabalho, enfim, a gente consegue inclusive ver LTV, né? Enfim, a gente consegue ter essa visão de previsibilidade. Então, crescimento previsível não é sorte, é método trabalhado. Então, se você gostou do vídeo, dá o seu like aí, segue o canal, baixa os materiais para você implementar. Qualquer dúvida, deixa seu comentário. Grande abraço.